Mas é isso, é a realidade que a gente vive, né? O futebol está inserido numa realidade de relaxamento. A gente vai falar também de outros casos aqui de aglomeração de Exato. torcida, quem é culpado ou quem não é. Mas é isso, é todo um processo, né, Bruno? Eu já falei isso e reitero. Muito me admira ter acabado um turno sem grandes surtos nos times do campeonato. Quando o futebol voltou, eu achava, até pela situação em que voltou, né, que teríamos esses surtos até antes. Acho que se fez muito jogo e muita rodada pelo nível de exposição em viagens, em concentração, em contato com o torcedor, que está acontecendo, né? Melhor seria até o torcedor. É Sim. curioso isso, né? O torcedor do estádio, o contato é muito menor com os jogadores do que está sendo agora. Acho que até por essa carência também os torcedores estão indo para embarque. Tudo isso tá complicando a Um situação, né? Fora técnico. os clubes que fazem Uhum. festas, né? E É, e assim, confraternizações. pegou. Isso, e agora, Nicola, o Palmeiras passou quase um turno aí sem, mas agora pegou e espalhou. Jogadores que jogaram, por exemplo, contra o Ceará, e a gente viu aí, estavam infectados, né? Possivelmente o Veiga, o William Bigode, também o Aníbal, e agora espalhou de vez no Palmeiras, Nicola. É assim, Bruno, o protocolo adotado no futebol brasileiro é um protocolo equivocado e o Atlético Mineiro foi o grande exemplo. O Atlético faz as testagens normais dentro do padrão de tempo estabelecido pela CBF Uhum. e depois, por orientação do Alexandre Matos, faz uma retestagem. E nessa retestagem descobre mais 5 atletas que haviam testado positivo. Não fosse por essa retestagem que partiu do próprio Atlético, esses 5 atletas teriam ido a campo, como aconteceu no Palmeiras. O grande lance para mim, Bruno, é que agora o Palmeiras vai ter um prejuízo também na Libertadores da América, que é a sua principal competição. Os prejuízos para a partida contra o Ceará foram prejuízos administráveis. O Palmeiras entrou com um time completamente desfigurado, mas tinha uma vantagem de 3-0. Esses 5 atletas que testaram positivo, especialmente o Veiga e o William Bigode, esses caras estão fora do jogo de ida das oitavas de final da Libertadores da América. E é um jogo fora de casa. Aí você vai falar, mas é contra o Delfim. Sim, mas é um jogo de Libertadores da América, que uma derrota acachapante pode custar a eliminação. Os outros demais, todos que testaram positivo, com exceção do Luan, que já está voltando, eles vão chegar para essa partida contra o Delfim à disposição, mas certamente em condições físicas inferiores, né, Bruno? Porque você está em casa por 10 dias, se você é um atleta Uhum. profissional, você não está trabalhando na intensidade que se exige. É diferente um Bruno Vicari que acorda às 5h15 da manhã, fica na bicicleta até às 7h30 da manhã. Pô, bacana, o Bruno, você vai ver o barriga tanquinho e tal, mas o Sobrou condicionamento para de um mim. atleta de futebol Sobra para é mim. diferente Sempre sobra para do. mim. Não, mas é um bom exemplo, eu estou dando um bom exemplo. O atleta de futebol, ele precisa ter um ritmo de intensidade de treino completamente diferente daquele que trabalha em casa. Então, o prejuízo já está consolidado. Agora é tentar minimizar os efeitos e mais. Tentar conter o vírus, né, Bruno? Porque já são 19 atletas. Eu estava contando hoje de manhã, o Palmeiras Sub-20 entrou em campo para enfrentar o Internacional ontem com 18 desfalques, porque eram atletas que foram promovidos para o time de cima. Por sorte, e também por talento da base, mesmo com 18 desfalques, o Palmeiras fez 2-0 no Inter e passou para as semifinais da Copa do Brasil. Mas é o efeito cascata. Aí você do Sub-20, você pega menino do Sub-17, tinha um zagueiro do Sub-15, e aí o Sub-17 é Sim, sim. desfalcado. Então é um efeito pandêmico sempre muito complicado. Ô, Zinho, a gente pegou aqui a tabela do professor, a planilha do professor. Eu vou mostrar para vocês essa tela, porque é uma projeção de quando esses jogadores vão ficar à disposição, quando eles podem ficar à disposição. O que é importante a gente destacar aqui, Zinho? Isso é quando os resultados foram divulgados, positivos, tá? E aí a gente contou 10 dias de isolamento, seguindo o protocolo da CBF. Vou repetir o que a gente falou aqui outro dia até com o Léo. Essa questão de Covid, como o Nicola estava falando, é uma questão de esporte profissional, né, gente? De alto rendimento. Não é uma suspensão. Ah, cumpriu 10 dias, está liberado. O cara ficou 10 dias sem treinar. Mas então, assim, contando esses 10 dias de isolamento, quando então, teoricamente, esses atletas poderiam voltar a treinar e, consequentemente, a jogar? O Luan já volta contra o Goiás. Tem essa lista grande para o jogo contra o Delfim, mas é importante destacar que eles estariam liberados para essa partida. A gente não sabe exatamente como é que vai ser a programação do Palmeiras na questão da viagem.
tá? Então, esses jogadores, o Gabriel Menino, Danilo, o Rony, o Vinha, o Veron, todos esses, eles cumpririam esses 10 dias de isolamento. Se vai dar tempo de viajar antes ou depois, aí a gente não sabe porque não sabemos qual é, tá, a programação do Palmeiras. Contra o Atlético Paranaense, o Kusevich, que participou já de jogo outro dia, além dos 2 da base, e contra o Delfim, a volta, aí já estariam à disposição o Rafael Veiga e o William Bigode. Mas isso, Zinho, como você falou, né? É jogador que perde tempo de treino, perde dias de treino e pode pagar uma consequência física para o restante da temporada, assim. Sem dúvida. Muito, muito triste, né, o que está acontecendo, né? Esse ano é um ano realmente para se esquecer ou para se corrigir, né, atitudes que a gente não deva tomar, né, para o restante das nossas vidas. Vamos falar daqui a pouco sobre aglomeração, né? Porque existe um protocolo, né, para ser seguido nas viagens, no jogo, o próprio clube, né, no seu dia a dia de treino, mas é a atitude quando você não está no seu ambiente do trabalho que conta muito, né? A gente pensar aí nas notícias que estão saindo do Atlético Mineiro, que o surto pode ter sido causado por uma festa realizada pela comissão técnica, aí, o aniversário, né, do gerente de futebol, e que houve uma aglomeração. Então, é a notícia que está saindo, né, veículo lá em Minas Gerais, que foi por isso, ou seja, foi fora do ambiente de trabalho o não cuidado, né, com o que se fala para ter, né, os cuidados que tem que se ter, né, evitar aglomeração, usar máscara, enfim, essa atitude, né, das pessoas que tem feito esse vírus acontecer, esse surto aí no futebol e na vida em geral, né? Aqui no Rio de Janeiro, o Cícero pode até confirmar, eu tenho visto as pessoas não agindo corretamente, se cuidando, e a gente vê o crescimento, né, a volta do surto, né, infelizmente. Bom, falando do Palmeiras, agora eu concordo com o Jorge Nicola, né? O jogo contra o Ceará tinha uma vantagem muito grande, então deu para administrar a ausência de vários jogadores e tinha uma base ali de um time que vem jogando muito bem. Agora, já para o jogo contra o Goiás, perde o cara que está se destacando muito, né? Que está sendo uma referência, que é o Veiga. O Veiga. E já não vai ter. Vamos até colocar o time de novo aí. Esse time muito mexido. Vamos colocar de novo, porque eu quero que você comente aí. Com esse time dá para jogar com Goiás ou não? Não, assim, tem bons jogadores aí? Tem, mas é um sistema de jogo que o Abel Ferreira está testando dentro de um próprio jogo, né? Ele já testou 3 zagueiros, mas dentro de uma partida. Agora ele vai ter que fazer isso durante os treinamentos, nessa linha de 3 zagueiros, ótimos jogadores. O Gomes, o Emerson Santos, que entrou muito bem, o Luan voltando. Como o Luan volta fisicamente? Ele trabalhou individualmente, né, nesse período, é claro, deve ter feito alguma coisa em casa, como já foi falado pelos companheiros, mas é diferente de você trabalhar coletivamente, né? Os ajustes, os encaixes, né? O trabalho coletivo do dia a dia é fundamental para o jogo, né? Não adianta você estar bem, você fez um trabalho físico, mas você não trabalhou durante 10 dias com o grupo. Isso influencia muito. É um time que dá para encarar o Goiás, dá, mas vai sentir, vai sofrer. E o principal é aquela vantagem que o Palmeiras tinha quando saiu o sorteio. Pegou o pior time, o Delfim, cai por terra quando você vê todos esses desfalques. Porque aí tem a viagem, né? Tem vários aspectos que conta, que começa o jogo ficar parecido, ficar igual. Não colocar para jogar, porque já é decisão, é mata-mata de Libertadores, você vai com esses jogadores sem ter feito uma preparação devido aos dias que ficaram fora. E aí você coloca ele num grau de exigência muito forte de um jogo de decisão. Ele joga 1, 2, 3 jogos. Quando chegar no quarto, pode vir as lesões. Acho que o Flamengo sofre muito com isso. Aquele surto que deu lá atrás, que o Flamengo passou bem pelo mês de outubro, eu acho que veio e o efeito surgiu nesse mês de novembro. Você vê o rendimento físico de muitos jogadores abaixo.
é uma reclamação do Rogério Ceni. Estou fazendo uma comparação porque o Palmeiras, se não souber trabalhar bem isso, pode sofrer lá na frente, com contusão, com lesão, né, com esses problemas do desgaste que vem de você ficar um período longo sem treinar e especialmente treinando o dia a dia do jogo, né, que é o